Meu irmão e minha irmã, a liturgia deste domingo nos propõe dois temas fundamentais da fé cristã: Cristo e a Igreja. Na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 19 a 23, Isaías mostra como uma pessoa se tornava ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio real. Eliaquim é aqui figura de Pedro, a quem Jesus confiará o governo supremo do povo de Deus. Essa imagem nos ajuda a entender melhor o evangelho de hoje. A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza e a sabedoria e a ciência de Deus, que realiza seu projeto de salvação no homem. No evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 20, vemos Jesus entregando a Pedro as chaves. Da adesão dos discípulos a Jesus como o Messias, Filho de Deus, assim nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus que é convocada e organizada ao redor de Pedro. Esse texto tem duas partes. A primeira é de caráter cristológico, com a pergunta: quem é Jesus Cristo? A segunda, de caráter eclesiológico: quem é a Igreja de Cristo? Jesus interroga os discípulos: o que as pessoas dizem a respeito de mim? E o que vocês, meus discípulos, pensam? Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens antes dele. Para Pedro e os discípulos, Jesus é muito mais. A resposta de Pedro é muito clara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então responde à confissão de fé. A fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro, é o fundamento sobre o qual Jesus vai assentar a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu irmão e minha irmã, a igreja, ela é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar a todos os homens a proposta de salvação que ele veio oferecer. Para isso, é confiado a Pedro e à comunidade o poder das chaves. A chave significa autoridade, o governo sobre a casa e a cidade. Uma missão particular para manter a unidade da fé em Cristo. Lembra o administrador do palácio, de que fala a primeira leitura do profeta Isaías. Mas fica uma pergunta: quem é Cristo hoje? Apesar do secularismo cada vez mais difundido e de um abandono da prática e das tradições cristãs cada vez mais generalizado, é interessante notar como a pergunta continua muito atual. Para os jovens, Jesus representa a novidade, a contestação de uma sociedade, de um sistema envelhecido, árido, privado de fantasia e criatividade. Para as massas oprimidas, Jesus aparece como o libertador, um símbolo de esperança que não está somente no futuro misterioso. Para os agentes de obras sociais, Jesus é um revolucionário que luta contra a injustiça, a opressão, a exploração dos homens pelo homem. Até as pinturas apresentam que hoje Jesus, em vestes extravagantes e coloridas de um hippie, ou de um barbudo guerrilheiro, um procurado. Mas e nós? Também fazemos questão de ter essa imagem de Cristo? Como? De pedra, madeira, ferro, ouro, às vezes como peça preciosa de arte. Esse nome, Jesus, é cantado em festas, em momentos de alegria e até boemia, e é recordado nos momentos de apuros como último recurso. Tudo isso revela uma realidade positiva. O nosso mundo não pode prescindir de Cristo. Nossa história está tão marcada por Ele que não pode ignorá-lo.
Mas quem é Jesus para mim? Para responder, não basta procurar na memória alguma fórmula que nós aprendemos lá no catecismo, ou ouvimos de outras pessoas, ou lemos em algum livro. É preciso procurar no nosso coração, em nossa fé vivida e testemunhada. É assim que nós descobriremos o que Jesus representa de fato em nossa vida. Cristo não é um personagem histórico morto no passado. Ele ressuscitou e está vivo. Ele vive ainda hoje no menor dos irmãos. Vive no mendigo, no migrante, no bêbado, no revoltado ali, no pecador, no ladrão. Ele vive no deprimido, naquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Ele vive dentro de nosso coração. Ele vive em seus familiares, em seus irmãos. Ele vive no coração de todos. Ele nos fala ainda hoje no seu Evangelho que nós devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade e que devemos anunciar com renovado ardor missionário. Mas quais os lugares que eu posso encontrar Jesus? O documento de Aparecida nos diz que encontramos Jesus na fé recebida e vivida na Igreja, também na Sagrada Escritura, na Sagrada Liturgia, especialmente nas celebrações da Santa Missa, a celebração eucarística do domingo, no sacramento da reconciliação, na confissão, na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, na comunidade viva, na fé e no amor fraterno, nos pobres, nos aflitos, nos enfermos. Descubra a felicidade de servir, de amar, de perdoar, e Cristo se encarnará em cada um dos seus gestos e se encarnará em cada rosto de pessoa humana que você encontrará ao longo de seu caminho. Hoje, dentro do mês vocacional, nós rezamos pelas vocações destinadas aos ministérios, aqueles ministérios e serviços que existem dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. São tantas pessoas que são chamadas e se engajam no serviço à igreja, inseridas numa comunidade cristã. A elas, nossa bênção e nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.